Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo que ronda muitos técnicos em celulares. O medo de dar o próximo passo. Seja ele saindo de casa para um ponto comercial, seja ele investindo na expansão da loja, ou ainda seja ele comprando aquele equipamento e adquirindo aquela qualificação que é necessária para que você dê uma evoluída e que você consiga alcançar um próximo nível na manutenção de celulares. O meu nome é Caio e antes de começar o vídeo, como de praxe, eu quero saber de você. Você tem vontade de dar o próximo passo e sente medo? Como você faz para se planejar para isso? Como você faz para poder tomar coragem, para poder seguir, para poder tomar atitude que de repente pode mudar o rumo das coisas para você? Então, essa é a pergunta que fica para você hoje. Se você quiser me responder, se você quiser bater um papo, manda lá no direct, no Instagram, ou se você estiver me assistindo pelo YouTube, manda na descrição ou nos comentários do vídeo que eu vou responder você, ok? Então, para quem é esse vídeo e para quem não é esse vídeo? Esse vídeo é para o técnico de futuro. E o que é um técnico de futuro? É o técnico que entende que somente as habilidades de bancada não serão suficientes para que ele se mantenha relevante no mercado de trabalho, no nicho de manutenção de celulares, nesse novo momento que a gente está passando, que é um momento que está entrando bastante gente, muita gente fazendo curso, muita gente se qualificando, ok? Então, esse vídeo ele não é para o técnico que pensa que só consertar, só saber ter as habilidades de bancada é o suficiente para ele manter essa relevância. É o suficiente para ele sobreviver num terreno que está cada vez mais hostil e mais competitivo. Esse vídeo ele tem o objetivo de mostrar para você como você precisa se preparar para dar o próximo passo. O certo, e isso é certo para qualquer coisa, o risco sempre existe. Seja você empreendedor, seja você trabalhando de carteira assinada e, por incrível que pareça, até para quem faz concurso público e é servidor. Pode haver uma guerra, pode estourar uma situação onde o governo ele não tem dinheiro para pagar os salários. Aconteceu uns anos atrás, em 2016, o salário de todo mundo estava atrasado. Aqui no estado do Rio, você tinha servidores públicos que estavam com o salário atrasado. Então, a verdade é que não existe nada 100% certo. Para o empreendedor, pior ainda. Porque o empreendedor, tudo que ele faz, por mais que existam as chances, por mais que o risco seja minorado, por mais que o negócio seja bom, por mais que o investimento seja seguro, sempre existe a chance da coisa não sair bem da forma como a gente planeja. Existem muitas variáveis que influenciam numa tomada de decisão quando a gente pensa em dar o próximo passo. Você tem tendências de mercado, você tem fatores externos, por exemplo, nós acabamos de vir de uma pandemia, agora nós estamos passando por uma guerra que não afeta diretamente o Brasil, mas afeta indiretamente, porque o mercado hoje ele é global. Então, e tudo é lastreado por dólar. E nós, técnicos de celulares, temos um ponto frágil extra, porque toda a nossa mercadoria é precificada em dólar. Até o fonezinho de ouvido que você compra para vender de R$10 na sua assistência técnica, ele é negociado em dólar. Então, quando o dólar explode, a gente tem uma vertente de mudança de preço e de mais dificuldade para conseguir mercadorias, para conseguir insumos, as ferramentas ficam mais caras. Então, sempre vai existir o risco em toda decisão que a gente toma. E não é diferente quando a gente pensa em dar o próximo passo. Eu vou falar uma história aqui para vocês, minha. Eu, por exemplo, assumi um baita risco quando eu estava em Cabo Frio, morava em Cabo Frio, no estado do Rio, e eu estava praticamente à beira da falência. E eu recebi os últimos R$9.000 que tinha do saque do FGTS que o Michel Temer tinha liberado na época, das contas inativas dos meus trabalhos anteriores. Eu saquei esse dinheiro. Antes de trabalhar com manutenção de celulares, eu tinha um salário de R$15.000 por mês. Eu era coordenador da qualidade para empresas contratadas para a Petrobras. Então, eu estava com a vida ganha. Aí veio o escândalo da Lava Jato e destruiu as empresas do setor. E isso fez com que eu perdesse meu emprego e as oportunidades no ramo tivessem diminuído muito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando eu entrei para a área de manutenção de celulares e não deu certo, porque no primeiro e no segundo ano para mim não deu certo, eu desconhecia alguma coisa que estava faltando para deslanchar
eu poderia ter recebido esses R$ 9.000 e poderia ter segurado a onda, eu e a minha família, até eu encontrar um emprego e ter voltado para a minha área para trabalhar de carteira assinada. Mas eu decidi me manter. Eu tive resiliência, eu decidi dar a última tentativa, investir todas as cartas, investir até a última ficha. E deu certo. E eu estou aqui hoje falando com vocês, conversando com vocês sobre uma história de superação. Então, eu poderia ter abdicado disso, eu poderia ter voltado para a minha área, eu poderia. O salário é ótimo, tem muita regalia, trabalho de segunda a sexta na maioria das vezes. É raro você trabalhar um sábado, é raro você trabalhar um feriado. Então, é uma situação que era muito mais confortável para mim e para minha família. Mas acontece que, às vezes, a gente tem que tomar alguns riscos para querer uma coisa melhor lá na frente. Então, quando a gente está com medo de dar o próximo passo, a gente precisa se municiar de certas coisas para a gente poder ir adiante. Porque tem a história também do Flávio Augusto. Flávio Augusto é um cara que pegou o cheque especial, hoje ele é bilionário. Ele pegou o cheque especial para poder abrir a empresa dele e deu certo. Existem os casos que dão errado, mas existem os casos que dão certo. Por quê? Porque ele, assim como eu, nós calculamos o risco, nós calculamos as probabilidades e é isso que dá segurança para você dar o próximo passo. Então, a minha história e a história do Flávio Augusto é só uma das milhares de histórias que a gente encontra pelo caminho. Eu sei que quando a gente vai dar o próximo passo, existe o medo de perder dinheiro, existe o medo de dar tudo errado. Mas a gente tem que pensar, o que de pior pode acontecer? Porque, olha, eu vou dizer que quando a gente permanece na nossa zona de conforto, a pior coisa que pode acontecer é você ser vítima das mudanças vamos botar aqui, das voltas que o mundo dá. Por exemplo, vou voltar. Nós tivemos uma pandemia que mudou completamente o panorama mundial, da noite para o dia. Em janeiro de 2020, ninguém imaginava o que ia acontecer. Tudo mudou depois daquilo, muita coisa inverteu a ordem. A gente tinha uma estabilidade, né, que de fato não existe, e mudou. Então, nada é absoluto. Ficar na zona de conforto pode ser prejudicial quando você não se prepara para as mudanças. E o ramo de manutenção de celulares é um ramo tecnológico. Então, a mudança é praticamente inevitável nesse ramo. E nós estamos passando pela terceira revolução mundial. Nós tivemos a revolução industrial, nós tivemos a revolução trabalhista e agora nós estamos tendo a revolução digital. O mercado está mudando e está mudando radicalmente. E o nosso ramo é um ramo supervisado. Hoje, porque é um ramo de baixo investimento, não precisa de muito tempo para você ter a qualificação necessária para começar a monetizar e você tem uma alta margem de lucro. Então, o fato é que você vai ter cada vez mais pessoas preparando pessoas, mais pessoas entrando e as pessoas que já estão dentro irem se qualificando. Então, é necessário que você reavalie as suas mudanças, reavalie a sua forma de tocar o seu negócio, para você poder ter a certeza de que você está no rumo certo para se manter relevante no mercado. E como você se prepara para essas mudanças? Primeiramente, você tem que se preparar no aspecto psicológico. Quando você se prepara no aspecto psicológico, você prepara primeiro a sua habilidade de ter resiliência. O que é resiliência? Nada dá certo da noite para o dia. Tudo que você faz hoje, você pode ter certeza, se você plantar bons frutos hoje, boas sementes hoje, você vai colher bons frutos mais à frente. Mas o que acontece? Existe o tempo da espera. Então, quando você toma uma decisão de dar o próximo passo, você tem que entender que tem um gap, tem um espaço entre a sua ação e o fruto daquilo que você fez, daquilo que você agiu. O fruto dessa ação demora um pouco para vir. Eu vejo muita gente entrando na manutenção de celulares e começa a fazer o trabalho e a gente sempre tem uma ilusão, né? Principalmente quando a gente não é preparado, de que a gente não vai ter patrão, que a gente vai trabalhar 6 horas por dia, que a gente faz o nosso horário, que a gente tem regalia, que é a gente que manda,
e vai entrar o dinheiro e você vai poder pegar esse dinheiro e gastar todo com coisas pessoais, levar a família no shopping, dar uma vida melhor para a família, comprar um carro, churrasco no final de semana, praia no final do mês, no feriado. Esse é o pensamento de quem entra já invertendo a ordem dos fatores, pensando na colheita antes de pensar na semeadura. E é aí que mora o perigo. Por quê? É o que mais eu vejo nos grupos de Facebook. As pessoas, vendo meus equipamentos, vendo a minha bancada, vendo isso, vendo aquilo, quero desistir, estou há um mês sem receber. Poxa, teve uma pessoa que comentou num vídeo meu. Eu estava falando sobre lucratividade, eu estava falando sobre trabalho, estava falando sobre tudo. Ela comentou, olha, eu quero saber que lucro é esse porque eu estou um mês sem pegar serviço. Aí, às vezes a gente entra com a expectativa de sentar na bancada e o cliente vir até a gente. E a gente chegar e consertar o celular. Isso não acontece mais. Já aconteceu. Não acontece mais. Aí a gente fica sem cliente. Ao invés da gente buscar a evolução, o próximo passo, o que a gente faz? Se lamenta. Diz que é crise, diz que é o concorrente, diz que a área não está boa. Não é bem assim. Negócio é técnica e resiliência. Então você tem que ter resiliência para você poder suportar o período que a gente chama de período entre safra, que é o período que fica entre o plantio e a colheita. E depois você tem que ter paciência, porque quando você começar a colher, a primeira colheita não é sua. A primeira colheita é do seu negócio. Totalmente. Você tira para você o básico para você sobreviver. A primeira colheita, muitas vezes a segunda, a terceira, a quarta. A fase de mudança, ela exige que você tenha esse pensamento. Porque quando você muda, quando você parte, por exemplo, de uma loja, de um trabalho em casa para um ponto comercial, quando você expande a sua loja, ou quando você decide obter aquela qualificação que exige um investimento maior, compra de equipamento, curso, tempo de maturação da profissão, que é a curva de aprendizado, você precisa ter paciência. Precisa entender que aquele momento, ele é um momento total de plantio, dedicação e que você não pode esperar muita coisa daquilo. Essa é a grande chave do empreendedorismo, é você entender que você não está trabalhando de carteira assinada. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Para perceber que os músculos que movimentam um trabalhador de carteira assinada, uma pessoa que pega no trabalho, que trabalha para um patrão, são os músculos diferentes dos músculos do empreendedor. O empreendedor, ele trabalha o tempo todo com habilidades mentais. E são essas habilidades que fazem você permanecer no negócio e prosperar. Quando ninguém mais chega, você chega. Você faz aquilo que ninguém mais faz. E é aí que entra o aspecto psicológico, resiliência e paciência. É a primeira coisa quando você vai investir numa mudança, é a primeira coisa que você tem que preparar a sua mente para isso. E aí você tem o segundo aspecto, que é aquele que vai te dar segurança para dar o próximo passo. Existe a chance de dar errado, mas você pode minorar as possibilidades, certo? E é isso que todo empreendedor profissional faz. Ele analisa os cenários, analisa o panorama. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar aqui primeiro de uma transição de casa para ponto comercial. Primeiramente, você tem que avaliar as suas habilidades técnicas, a sua carteira de serviços. Você já sabe desenvolver serviços o suficiente para você poder ter um ponto comercial e conseguir transformar o que você sabe fazer numa renda que vá cobrir os custos? E eu não estou falando aqui de reparo de placa, eu não estou falando aqui de recondicionamento de tela, eu estou falando de você desenvolver as habilidades básicas com excelência. Por exemplo, se você vai trocar uma tela, saber trocar com excelência, ter pouca margem de prejuízo. Só componentes de encaixe e cola. Hoje, 7 em cada 10 reparos que entram numa oficina de reparo de celulares são para troca de componentes de encaixe e cola. Antigamente tinha muita soldagem, que as placas eram inteiriças, então você tinha que soldar o conector. Agora a maioria é subplaca. Você solda o conector se você quiser, se você não quiser você pode trocar a peça inteira. Então 7 em cada 10 aparelhos que entram nas assistências brasileiras são para troca de peças simples.
mas você precisa entender e fazer a coisa com excelência. E isso envolve não só a prestação de serviço em si na bancada, mas em você dar uma experiência positiva para o cliente do seu negócio. Cumprimento de prazos, você saber fazer uma logística de peças aonde você consiga cumprir esses prazos, ter peças em estoque às vezes, não todas, mas as que mais têm giro, e entender essa dinâmica para você poder sempre atender o seu cliente em tempo hábil, que não é o seu tempo, é o tempo do cliente, é ele que faz o produto, não é o negócio que faz o produto, é o seu cliente. Então, essas habilidades você precisa ter. Habilidades de empreendedor. Você, antes de você ser um técnico em celular, eu sei que isso que eu vou falar é contraintuitivo. A gente tem a mania de achar que a nossa profissão, quando a gente abre um negócio, ou quando a gente trabalha de casa, é ser técnico em celular. Não. Você é um empreendedor do ramo de manutenção de celulares. Porque você não vai lidar só com bancada. Você vai lidar com satisfação do cliente. Você vai lidar com contas a pagar e contas a receber. Você vai lidar com garantia. Você pode lidar sim com processo judicial. Você vai lidar com processo de vendas, processo comercial, divulgação, reforço de marca, entre outras coisas que eu não vou citar aqui. Isso tudo faz parte da vida de um técnico em celulares que trabalha por conta própria. Ah, Caio, poxa, você está complicando muito o negócio. Não. Se você quer crescer, se você quer uma vida melhor, se você quer independência, dar uma vida melhor para a sua família, ter uma vida melhor, ter tranquilidade, viver de verdade de manutenção de celulares, não sobreviver de manutenção de celulares, você tem que desenvolver essas habilidades. E para ir para um ponto comercial. Agora, Caio, poxa, você pode me falar comigo, tem tanta gente que está consertando e está se dando bem. É verdade. São pontos fora da curva. Será que se houver uma dinâmica de mercado onde o mercado muda, essa pessoa vai ter as ferramentas necessárias para dar a volta por cima? Para avaliar o que está errado e consertar? Para melhorar os pontos fortes, para poder continuar escalando o negócio? Então, é importante você ter habilidade de empreendedor. E isso você não precisa estar 100% pronto para você poder dar o próximo passo. Mas você tem que ir se preparando à medida que você vai escalando. E não é difícil. É aquela história. É simples, mas não é fácil. Quando eu falei não é difícil, eu até inverti a ordem das coisas. Porque é simples, mas não é fácil. Igual correr uma maratona. Correr uma maratona, teoricamente, é muito simples. Você dá um passo atrás do outro e anda os 42 quilômetros, certo? Mas vai lá correr os 42 quilômetros. Você vai precisar de preparo intelectual, disciplina alimentar e muito treino. Então, teoricamente, é fácil, mas não é simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa estar 100% pronto, porque você tem que fazer a melhor coisa, a melhor forma de você aprender a fazer. Mas você tem que ter a consciência de que você precisa dessas habilidades, ainda mais no mercado cada vez mais competitivo. Então, sabendo isso, você já está 2 passos pronto para dar o próximo passo, ok? Que é um passo só, 2 passos antes. A matemática está meio inversa, mas é isso aí. A gente está falando aqui, na hora, às vezes, a gente dá essas panes mentais. Um outro passo que vai te dar muita segurança para você abrir o seu ponto comercial é você fazer uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado bem feita. O que é isso? Saber o que o público-alvo quer. Saber a classe social do seu público-alvo. O tipo de telefone que o seu público-alvo mais tem naquela região que você vai atender. Saber a faixa de idade. Se é uma zona rural, se é uma zona industrial, se é uma zona urbana, se é uma zona mista, isso tudo faz a diferença. Porque na hora de você vender, você tem que conectar. E você só conecta quando você fala a língua do seu público-alvo. Ok? Então, uma pesquisa de mercado bem feita, sabendo quantos concorrentes você tem na região, qual o nível dos concorrentes, é fundamental para te dar segurança para você dar o próximo passo. A escolha do ponto comercial é fundamental, porque o ponto comercial vai definir. Ah, Caio, poxa, mas o bom empresário faz o ponto, eu sempre ouço isso. Isso é uma falácia. Se fosse assim, nenhum empreendedor de sucesso investiria caro em pontos em regiões bem localizadas. Todo ponto comercial ele tem que estar bem localizado numa região
comercial. Por isso que o nome é ponto comercial. Você botar um ponto 5 quilômetros afastado de uma zona de comércio, numa zona totalmente urbana, numa zona totalmente residencial, as chances são de que você vai ter problema. Não existe mágica. Você tem que aumentar a probabilidade, porque você vai ter vários outros desafios. Então, a escolha do ponto comercial diminui muito o risco de dar errado. Às vezes é melhor você ter uma loja bem localizada, próxima à concorrência, do que você ter uma loja fora da concorrência, onde você não tem fluxo de pessoas. Às vezes é melhor você pagar R$2.000 de aluguel, num lugar onde passam 1.000 pessoas por dia, do que você pagar R$400 de aluguel, num lugar onde passam 30. Porque você vai ter uma monetização, um fluxo de clientes muito maior entrando no seu negócio e você vai ter muito mais caixa. Então, a pesquisa de mercado também ajuda você a ter segurança. E o cálculo de despesas. Achou o ponto comercial? Quanto é aluguel? Quanto é de luva? Quanto é energia? Quanto é IPTU? Vai ter internet? Quanto vai custar para botar os móveis? Você bota tudo na ponta do lápis. Aí você vai se perguntar, vem cá, eu tenho dinheiro para bancar 3 meses esse ponto comercial, como se não entrasse nenhum real? É claro que isso não vai acontecer. Mas, quando você calcula o risco, você calcula o melhor cenário, mas você também tem que calcular o cenário mais difícil. Então, fazendo essas coisas, você já diminui muito, muito mesmo, o seu medo de ir para um ponto comercial. Porque você vai ter tudo na ponta do lápis. Todo o seu risco vai ser calculado. Já para a expansão de loja, é um pouco mais simples. A primeira coisa que você avalia, que você vê a necessidade de expandir, é quando você já não tem mais lugar na sua loja para botar acessório, por exemplo, ou quando você já não tem mais, o fluxo de clientes já não comporta mais aquela estrutura. Ou a tua loja está com a parte de manutenção muito avariada. Aí você precisa realmente dar um tapa ali no visual para poder aumentar a percepção de profissionalismo por parte do cliente. Então, fazendo isso, você faz o cálculo da expansão e você, a partir daí, você já sabe que você pode minorar o risco. E uma coisa importante é verificar se o recurso que você vai utilizar para você fazer essa expansão não vai interferir na sua operação existente. Período de obra. Pô, você vai fazer uma expansão na tua loja que você vai ficar 2 meses com a loja fechada. Ou custo. Você vai investir todo o seu caixa para poder fazer expansão de loja e você não tem dinheiro para manter as despesas básicas. Se você tem um funcionário, você vai contar com o que vai entrar no mês para você poder pagar o funcionário. Não faça isso, porque isso aí você aumenta o seu risco, sem necessidade. Toda expansão ela pode ser calculada e ela pode ser, como é que eu posso dizer? Ela pode ter o risco muito minorado. E a busca de novas habilidades. A busca de novas habilidades, a primeira coisa que você vai fazer é analisar se o mercado quer essa nova habilidade que você quer buscar. Por exemplo, você está numa área onde você tem clientes classe C, D e E, certo? São clientes que ganham de 1 a 3 salários mínimos. A probabilidade é que numa região dessas você tenha celulares de entrada e celulares intermediários. O que é isso? São celulares A10, A20, A50. Você vai chegar no máximo aí no A80. Exemplo, tá? Samsung, por exemplo. E iPhones mais antigos. Aí você vai e faz um curso de reparo de placa de iPhone 13, 13 Pro Max. Vai lá, investe. Aprende a consertar Face ID. Você vai lá e compra os equipamentos, investe R$20.000 para comprar equipamento, se qualificar, gasta um tempo danado para você poder ter a sua curva de aprendizado e poder desenvolver aquilo profissionalmente. Quando você vai oferecer o serviço na loja, entra um iPhone 13 por mês, 2 iPhone 13. E você precisa divulgar muito. Dizer, ó, eu faço, vai no lojista, para o negócio pegar atração. As chances são que isso vai acontecer ou não. Mas quando você se prepara e se qualifica para uma coisa que o mercado não quer, ou você vai demorar muito para poder tirar o investimento, ou você não vai tirar o investimento. Aquela qualificação sua vai ficar parada. Então, você precisa ver, a primeira coisa que você precisa analisar é se o mercado quer. Todo técnico em celular, quando entra no ramo, ele entra, eu também era assim, entra sonhando em ser o cara mais qualificado da praça.
em ser a referência, em resolver a parada toda. Às vezes até passar noites acordado, pensando, cara, e se entrar um serviço na loja e eu não souber resolver, o que o cliente vai pensar de mim? Isso é natural. Agora, é aí que entra a veia empreendedora. Se o mercado não quiser, você não precisa fornecer. Vai entrar um cliente, isso vai ser interessante para você? Investir seu tempo e seu recurso nisso? Talvez não. Então, primeira coisa, verificar se o mercado quer. O mercado quer? Você calcula o custo financeiro e o tempo de implantação. O que significa isso? Qual vai ser o investimento financeiro que você vai bancar esse negócio? Será que, de repente, o investimento financeiro que você vai usar para fazer esse negócio, você não pode investir em algo mais rentável? Por exemplo, 20 mil reais para você se qualificar em reparo de placa de iPhone 13. Não tem cliente quase de iPhone 13. Entra um ou outro na loja. Ou te procura na sua casa, no seu home office. E se esses 20 mil reais fossem utilizados para você meter um baita ponto comercial, cheio de mercadoria, será que você não ia tirar esse dinheiro muito mais rápido? Então, vale a pena você pensar nessa posição. Será que se você não pegasse isso e investisse no estoque de peças e fizesse uma campanha de posicionamento, aonde o seu posicionamento fosse, olha, eu entrego o seu celular em até 2 horas, sabendo que hoje o mercado está cada vez mais ágil na entrega dos telefones, será que você não teria um êxito financeiro muito maior se você começasse a pensar estrategicamente? Então, você precisa, para dar o próximo passo em matéria de buscar novas habilidades, você precisa botar prioridades dentro daquilo que você quer. Sua meta é qual? Trazer um telefone de volta à vida? A gente sabe como é bom. Eu sei porque eu também sinto. Quando o telefone está apagado, o cliente não sabe o que é, você vai lá, faz a manutenção, aperta o power e o telefone acende. Cara, é uma sensação muito boa. Eu sei porque eu sinto isso. Mas tem uma sensação que é melhor que essa. No final do mês, você olhar sua conta bancária e você chegar lá e ver um saldo positivo e pensar assim, cara, eu posso investir esse dinheiro. Cara, eu posso viajar esse final de mês. Eu posso comprar peça. Agora eu posso fazer aquele curso tranquilo, porque agora eu tenho caixa. Eu tenho uma rotatividade, eu tenho giro no meu negócio para fazer acontecer. Então, antes de dar o próximo passo na qualificação de celulares, é importante você fazer essa análise. Em todos os casos, em qualquer caso, você não pode deixar a sua paixão vencer o seu empreendedorismo. Em qualquer caso. Cara, às vezes a gente quer ter uma loja bonita. A gente vê uma loja lá da Apple com um balcão de neon todo iluminado, com a logo atrás, e a gente vê e acha lindo aquilo. É verdade. E sente vontade de pegar e investir lá 20, 30 mil reais para fazer uma parada daquela. Mas será que é o momento certo? Será que você não está com o teu negócio em outro nível? Num nível agora de fazer escala, de ganhar cliente, de reforçar a marca, para quando você tiver com uma situação de clientes, uma carteira de clientes forte, quando você tiver com o seu nome bem consolidado na praça, quando você tiver com a sua operação de vendas e a sua operação de prestação de serviço muito bem entrosada, você chegar e aí sim você dá o próximo passo e dá o próximo passo com força. Então, é importante você avaliar toda essa situação. Você vê que o próximo passo, ele depende muito mais de análise do que de qualquer outra coisa. Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero que você me conte nos comentários. Se você tirou alguma sacada interessante desse vídeo, pode comentar no direct. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, comenta lá, deixa lá nos comentários. Então, deixa uma sacada. Deixa aí no direct uma sacada para a gente poder conversar, bater um papo. Quem sabe eu não te dou uma ideia, alguma coisa que pode mudar o seu jogo. Desejo a você um ótimo dia, uma semana recheada de vendas ou um resto de semana recheado de vendas. Um abraço e até a próxima.